Pronto. Caiu. Caiu, foi. Caiu. A gente tem que se acostumar com esse É tempo. isso, normal, normal. Caiu, travou. Super normal. Deixa o pessoal entrar É aí que a isso. gente retoma no ponto que eu deixei. O pessoal já está entrando. Já viu, rapaz? Aqui nunca tinha caído, hoje caiu. Tá entrando devagarzinho. Está entrando aí. Joana, é uma coisa assim, que a gente tem visto, inclusive, nessa época de pandemia. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai conversando aqui. Eu vou tomando aqui esse espaço, porque a gente percebe que nessa época de pandemia, que as pessoas foram pegas até de surpresa, né? E foram obrigadas a estar em casa, trabalhando, home office e tal. E aprendendo a conviver mais com gato, cachorro, marido. Porque tem lados que até o gato passa, o Não, cachorro. live, gato, cachorro late, entendeu? Tudo isso acontece. Então, a gente precisa entender, né, na verdade, até a grandeza disso aí. A capacidade de você reinventar, de você aprender, de você superar, inclusive, a capacidade de superação que nós estamos vendo aí. Eu fico, assim, às vezes, encantada de ver como, em vez de se queixar, que eu estou em casa para fazer, as pessoas estão correndo atrás, trabalhando. E outra coisa, eu acredito até que muita coisa não vai ter volta. Nós estamos aprendendo a conviver com essa nova situação que foi nos colocada aí. E as pessoas, um núcleo familiar, como você estava falando, que é o mais difícil, porque você está no dia a dia 24 horas ali, que muitas pessoas até, casamentos novos, com filhos, até nunca tiveram, assim, 24 horas com marido e filho direto. Por que isso? Só final de semana. Porque o marido saía de manhã, chegava de noite, o filho saía ou para a creche, chegava de tarde, ou pela manhã ou pela tarde, você não está em casa. E dessa vez a coisa mudou, a coisa virou. É com você. Isso. O pessoal já está E o que você traz, né, dessa mudança com o processo da pandemia, tem uma palavra que é chave, é uma palavra de adaptabilidade. Então, nós temos que nos adaptar a esse momento, inclusive com esta carga horária maior de convivência familiar nos relacionamentos. Então, as estatísticas no mundo todo, não é só no Brasil, mas é no mundo todo, é que o número de divórcios aumentaram, né? Não é verdade? Por quê? Porque você tem uma convivência maior. E, às vezes, a gente não está suportando a convivência porque a gente não usa as bases do relacionamento e não compreende a oportunidade que a gente tem no relacionamento de crescer e evoluir. Então, eu estava falando, antes de cair, de que nós temos um anseio pela união, né? Como ser humano, quando nós reencarnamos, nós temos um anseio pela união. E a união envolve amor, envolve consciência e envolve cooperação. Então, eu tenho a cooperação com a consciência e com o amor, depois eu entro na comunicação para que eu possa chegar na união. Então, a união, sendo um anseio da nossa alma, ela precisa de consciência e precisa de amor. Então, o ato de comunicar é um ato de cooperação e boa vontade. Se eu não tiver boa vontade, eu não chego na união, que é o nosso anseio existencial. Nós precisamos de alcançar a união. E é fundamental a gente entender isso, que é por aí que a gente passa pela comunicação, porque se a gente não se comunica, a gente fica mais solitário, fica sozinho, se isola, nós ficamos no isolamento e nós ficamos na confusão. Na confusão porque nós temos necessidade de relacionamento, né? Então, por isso que nós temos que ter a boa vontade e a intenção positiva da gente construir boas relações e
construir uma boa comunicação. Então, a verdadeira comunicação, ela começa no nosso eu. E ela depende dessa autoexploração e autoconhecimento. Aí a gente vê a importância da reforma íntima, né? Então, se a gente não tem a consciência, e a gente vai entendendo por que se fala tanto da reforma dentro dos centros, porque é a base para a nossa vida. É a base para a gente cumprir a lei do progresso. E é uma base para a gente se desbloquear de tudo que a gente tem, porque nós temos os nossos bloqueios. Isso faz parte da natureza humana. Mas nós temos que buscar nos conhecer. Por isso que Kardec diz, conhece-te a ti mesmo. Né? Então, eu tenho que, no dia a dia, entender como eu funciono, porque para eu poder ver o seguinte, quais são, por exemplo, as minhas reações, né? Eu estou tendo dificuldade no relacionamento, quais são as minhas reações? E saber do valor da comunicação. A comunicação promove reconciliação, né? Se a gente se comunica com verdade e com amor, nós reconciliamos. Ela promove unidade, né? E a comunicação, ela promove fraternidade, ela promove amor, compreensão, verdade. E uma coisa super interessante, Ira, mesmo tendo interações negativas em termos de comunicação, é melhor do que não se comunicar. Então, às vezes, a gente escolhe o silêncio. Essa é a pior estratégia. A gente não tem chance nenhuma de uma reconciliação com o silêncio, porque o silêncio é mais fácil, não é? Porque a gente se isola, fica lá de boa, porque na hora que a gente vai para o silêncio, o que é que entra? O orgulho, né? Entra o orgulho. Então, não vou dar ousadia. Não é assim? Às vezes diz, o pensamento fica assim, ó, não vou dar ousadia. Né? Então, por isso que a gente tem que ter muita consciência do que é que nós estamos promovendo, né? O que é que nós estamos promovendo? Então, por que é importante a comunicação entrar o amor? Porque o amor envolve compreensão, amor envolve colaboração, o amor envolve boa vontade, envolve respeito, envolve paciência. Se a gente não tiver paciência, a gente vai logo para a briga, para o conflito. Não é assim? E envolve uma coisa importantíssima, que é a verdade. Então, a comunicação, para ela conseguir o efeito que ela precisa conseguir, e a gente tem que cuidar disso nos nossos relacionamentos, a verdade. E a verdade com amor. Então, foi o exemplo que você deu do chocolate. Ele teve toda uma estratégia amorosa para poder falar do chocolate, né? Mas foi a verdade dele. Ele teve vontade de comer o danado do chocolate, né? Então, isso é o grande exercício para a gente ser verdadeiro. Por isso que comunicação envolve pensamento, mas ele envolve sentimento. Então, quantas vezes a gente está super sentida e a gente não diz por orgulho? Como é que o outro vai saber que eu estou incomodada se eu não digo a verdade? Né? Esse é um grande exercício. E isso a gente só faz com autoconhecimento e com a consciência. Se a gente não tem a consciência da importância dessa expressão de verdade, a gente não consegue. Então, outra palavrinha chave dentro da comunicação é a revelação. Eu preciso me revelar. Quando eu me isolo, eu perco a possibilidade de me revelar. E a revelação é dizer o que eu senti. O outro precisa saber. Outras vezes, a gente quer que o outro adivinhe o que a gente está sentindo. O outro não tem bola de cristal. Não é assim? O outro não tem a bola de cristal. Então, alguém falou aí, o diálogo é essencial. É essencial, né? E por isso que a gente tem que ter a revelação. Para a gente abrir o canal e o espaço para a gente se comunicar, né? Mas se eu não tiver cuidado com isso e deixar,
o meu ego atuar, o que é que acontece? O meu ego separa, o meu ego divide, o meu ego tem raiva, tem ódio, reclama, o meu ego julga horrores, mas eu posso escolher alimentar a minha vida e as minhas relações por tudo aquilo que eu tenho na essência, que é amor, compreensão, colaboração, paciência, né? Então, à medida que eu vou tendo consciência, eu vou utilizando muito mais as características da minha essência e do meu ser espiritual. Então, nós que vivemos dentro da doutrina, sabemos da nossa essência, que é espiritual, e ela tem toda essa parte divina. É nessa parte que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas nós podemos passar uma existência só sendo alimentados pelo nosso ego. Quer perguntar alguma coisa para a gente seguir? Eu tava olhando aí algumas pessoas falando, né? Falando Sim, que isso aí é que é difícil. É isso, difícil você escutar o outro, é difícil, tudo é difícil na vida. isso, Jesus já falava, no isso, mundo tereis aflições. Né? E a gente isso. sabe que os grandes problemas de relacionamento feitos por nós mesmos. É a falta de conhecimento interior de cada um, de respeito por você, porque, primeiro, para você se relacionar com o outro, você precisa se relacionar com você, não é isso? Tem que respeitar você, porque muitos relacionamentos abusivos acontecem. Porque você permite, você deixa que o outro lhe desrespeite. Isso, Então, se você tem esse respeito com você mesmo e com o outro, você vai dar um basta. isso. Vai dar um basta. Na primeira situação, você vai dar um basta. Jesus já fala isso, né? Já fala isso. Então, a gente precisa realmente ser interativos, mas aprendendo uns com os outros, mas tendo também a resiliência, dizemos assim, de romper, está até travando agora o meu, de passar situações difíceis que todo mundo passa, mas é a arte de saber conviver. Eu vejo, inclusive, mães e filhos convivendo em casa quase como inimigos. Nós que somos reencarnacionistas, a gente sabe que essas coisas podem ter sido contadas, Joana, em encarnações anteriores. Passada? A gente Isso. sabe. Mas nós estamos tendo uma oportunidade de fazer melhor agora, Agora. porque o passado passou. Isso. Então, o presente é o que nós temos. Então, o amor, você falou certíssimo aí. O amor está em nós. Então, aquela pessoa que ainda não descobriu isso, precisa descobrir. Nós somos frutos de amor. É o sopro de Deus em nós, em cada célula. E o mundo seria muito melhor se todos nós descobríssemos isso. Nós Isso. seríamos muito mais irmãos, seríamos muito mais fraternos, teríamos um mundo muito melhor. Mas cada um a seu tempo, não é isso? Cada um a seu tempo. A gente precisa respeitar. Mas seria muito melhor. Então, deixando essa coisa de, mas é de outras encarnações, nós estamos melhor agora. Porque as Agora. encarnações passadas, se nós tropeçamos, e tropeçamos mesmo, a gente sabe Isso. disso, né, Joana? Que, Isso. então, eu, Iracema, que tenho tantas coisas ainda a aprender, você, Joana, a gente sabe que desde a nossa criação nós estamos no nosso melhor, né? Isso. Então, eu sou o melhor que eu consegui até aqui. Isso. Você e cada um. Então, se você olhar, porque a encarnação passada, eu fiz isso para ele, faça melhor agora, dê amor. Dê Isso. amor, perdoe, É. perdoe. E se você já tem essa consciência, Joana, de que foi, se você é uma pessoa reencarnacionista e sente isso, que não tem afinidade com algum filho ou irmão, o momento é esse, é de perdoar.
É E isso, a quem é dado conhecimento, muito isso, será cobrado. muito. E Com uma você. coisa importante, Ira, é isso, tipo assim, nós fazemos a nossa escolha, nós montamos o nosso plano para reencarnar. E temos os nossos auxiliares espirituais que nos ajudam a cumprir o plano. Então, aquela dificuldade do relacionamento afetivo, nós escolhemos aquele relacionamento. Só um minutinho aqui, viu? Virou, Deixa eu botar aqui o virou carregador. a cama. São, Nós escolhemos o relacionamento para quê? Porque era a melhor forma que nós teríamos para crescer e evoluir. Então, por isso que os ensinamentos básicos da doutrina, nós precisamos incluir em tudo na nossa vida, inclusive nos relacionamentos. Então, nós temos que entender que foi uma escolha que nós fizemos, que aquilo ali era o melhor para a gente acelerar o nosso processo evolutivo. Por isso que a gente não pode desconectar a comunicação, relacionamento das leis universais, né? Nós temos que nos conectar com as leis universais. Eu tenho que entender que existe uma lei do progresso. E naquela dificuldade que eu estou vivendo, eu tenho que associar tudo aquilo com a lei do progresso. Agora, como a gente sabe que as leis elas estão na consciência, eu preciso ampliar o meu nível de consciência para facilitar meu entendimento do que eu estou vivendo. Eu sempre digo, Ira, que a nossa vida ela não mente. E tudo que ocorre na nossa vida, que a gente não está gostando, nós temos que dar uma estudada lá nas leis. Bora lá e pensa assim, qual é a lei universal que eu estou infringindo? Porque a gente aprende que as leis são eternas, elas são imutáveis e elas funcionam 100% do tempo. Então, e se elas são morais, para trabalhar nossa conduta moral, se minha vida não está muito bem de alguma área, eu tenho que saber o seguinte: qual é a lei que eu estou descumprindo? E aí eu tenho a chance de, através da consciência, olhar mais para esta lei, né? Então, eu não posso desassociar as leis universais da comunicação, da consciência, do meu relacionamento e o uso das leis. Então, se a gente aprendeu que uma das leis é a lei do amor, por isso que eu tenho que estar lá trabalhando, pensando no relacionamento e me preocupando com a lei do amor. Então, por isso que a comunicação e o relacionamento ela é uma arte, né? E eu tenho que ter a intenção, eu tenho que ter a intenção positiva. Eu posso ter uma intenção positiva ou negativa em tudo que eu faço, inclusive nos relacionamentos, né? Eu preciso trabalhar as minhas emoções. Você trouxe aí. Tá sentindo alguma coisa que não gostou? Perdoa. A gente não aprendeu que é para perdoar. Jesus não disse que é 70 vezes 7, né? O que é que a gente está fazendo? Agora a gente fica enganchado, não perdoa e se engancha. Às vezes eu atendo gente que está enganchado com o pai ou com a mãe e eles dois já se foram. Eu digo, gente, para que eles já foram? Tu está sentindo isso agora? Então perdoa, mesmo eles já desencarnados. A hora agora é de perdoar, né? Então, às vezes a gente não perdoa nem os que já foram, né? E agora a gente está na hora de perdoar os que estão aqui no nosso dia a dia. Mas a arte de comunicar, de se relacionar, depende de prática. Eu tenho que praticar. Eu tenho que praticar essa boa vontade, essa minha intenção, essa minha amorosidade, o meu respeito e me observar o tempo inteiro. Nós que estamos mais em casa agora, a gente tem que se observar. O que é que a gente está fazendo? Está reagindo como? Um lava o prato, o outro não lava, o outro reclama, né? Como é que nós estamos convivendo com essas coisas básicas que nós estamos experimentando na pandemia, né? Então, Maria de Socorro disse assim, saber usar as leis universais. Exatamente, Socorro. Nós precisamos, se a gente estuda isso e vive falando isso dentro do centro, se a gente não botar isso na prática, a gente está
tá marcando bobeira, né? E aí, olha sempre assim, se minha vida não está muito boa em alguma área, eu vou lá e digo assim, qual é a lei? Qual é a lei que eu estou aplicando, que eu não estou aplicando, né? Então, assim, eu acho que tem algumas leis importantes para a gente trabalhar dentro do relacionamento. A primeira lei é a autorresponsabilidade junto com o livre-arbítrio. Não é assim que a gente aprendeu? Nós não somos livres, Deus nos deu essa liberdade. Mas a gente tem que ser livre e responsável. O que é que eu estou fazendo com os relacionamentos e a minha comunicação? Eu posso ter comunicação amorosa, respeitosa, mas eu posso ter sempre minha comunicação agressiva. Eu estou escolhendo. Eu estou escolhendo. E daí eu entro na lei de causa e efeito, não é isso? Eu não quero dar, mas eu quero receber. Não é assim? Como que eu posso receber uma coisa que eu não estou dando? Né? Então é básico. Então as leis são simples, não são tão complexas assim. Mas eu quero que o outro me dê toda a atenção e todo amor. Mas eu não dou, né? Tudo bem. Eu fico na minha, mas eu quero. Porque a gente sempre quer. Aí a gente está sendo egoísta, né? Porque a gente quer, mas a gente não quer dar. Né? Então, essa consciência é o tempo todo. E eu tenho que ter um desejo profundo de querer cooperar. Eu estou com a intenção e o desejo de cooperar ou eu estou fazendo birra? Não esqueçam, quem faz birra é a criança. Né? Isso quis perder. O adulto tem consciência, observa, dialoga, birra não vai adiantar. E às vezes a gente fica até de mal, né? É verdade. Depois de adulto. Né? Então, são pontos assim importantíssimos no processo da comunicação. Né? E a gente precisa ter realmente paciência. Às vezes a gente não resolve tudo assim, de forma, vamos dizer assim, mágica, né? Tipo assim, mágica. Vai resolver com um toque assim, não é. Às vezes a gente tem que ir trabalhar. E, na verdade, quando tem um mal-entendido, ou quando a gente tem um conflito, é como se fosse um labirinto, gente. A gente tem que ir lá dentro, tentando entrar com esse labirinto. Agora, se eu for com amor, beleza. Agora, se eu for com raiva e ódio, o negócio não vai dar certo. Né? Ô, Então, Joana, por isso. Sim. Joana, eu vejo, De. porque quando o tema nosso é a comunicação amorosa nos relacionamentos. E a Isso. forma de se relacionar, ela tem vários setores. Vários. Então, um deles, que eu vou falar assim com experiência de causa, Sim. é a casa espírita, né? Sim. Então, a Sim. forma que eu me relaciono amorosamente na casa espírita, Isso. ou na igreja católica, enfim, né? Em algum lugar que você vai cultuar a sua fé, Sim. independente de processo religioso, é outra situação. Isso. Eu me lembro bem que eu pequena, minha avó era católica, apostólica, romana, era católica, apostólica, romana, e me levava, e eu era um pouquinho fora da caixa, porque eu via espírito e era uma confusão, eu já pequena, e ela me levava para a igreja, e eu chegava na igreja e ficava olhando, as pessoas entravam, olhavam para as outras, assim, com nível de crítica. Eu disse, eu já, naquela época, eu já tinha ideia, e aquilo não era uma forma correta de se Isso. relacionar dentro de uma situação de fé, dentro de uma casa onde você vai processar a sua fé, a sua oração, aquilo que você acredita, não é? Isso. E assim é em todos os lugares. Na casa espírita, lá no Centro da Terra, nós temos cento e poucas pessoas. Você conhece? Não é Isso. fácil Isso. também. Né? Não é Então, os fácil. ensinamentos, a gente coloca assim, que eles sejam cada vez mais fluentes, que o necessário é que a gente tenha amorosidade sem competir, sem ser competidor, seja lá de quê, dentro da casa Isso. espírita. Que é uma Isso. das coisas que a gente, quando isso começa a ocorrer, isso existe um abalo
estrutural na energia da casa. Quando começa a ter disputas, competitividade nos relacionamentos, isso é terrível. Quando nós iniciamos lá o centro, em 2002, uma das coisas que o nosso professor Alexandre Ligeiro nos colocou, primeiro, a casa não tem dono, né? A espiritualidade que nos presenteou com ela, e que não há cargos. Sim. Não há cargos. Todos somos voluntários. Então, isso aí dá um enquadramento por igual. Por igual. Então, nós somos somente voluntários. Estamos na casa espírita para aprender. A doutrina espírita é uma ferramenta, é assim que eu encaro, que nos faz olhar muito mais para dentro de nós do que para fora, né? Isso. E que nos conduz naquilo, na nossa caminhada, o que é que nós estamos fazendo aqui e para onde é que nós vamos. Então, dessa forma que eu encaro. E esse relacionamento amoroso dentro da casa espírita, por tudo que ela nos ensina e Kardec nos traz, que os espíritos nos colocam, no Evangelho de Jesus também, eu acho que nos norteia de uma forma maravilhosa para que a gente possa se relacionar com amorosidade do trabalho que a gente quer fazer. Isso, porque o que é que acontece no voluntariado, em especial a Casa Espírita, e eu acho que foi importante você trazer esse nível de comunicação, porque nós precisamos sair da competição para a cooperação. Por isso que a cooperação, ela é a base para a união. Mas nós temos que trabalhar a nossa reforma íntima, porque se nós não nos reformarmos, o nosso ego comanda a relação. Então, o ego traz orgulho, o ego traz o julgamento, o ego traz a competição. Não é a nossa essência. O nosso ser espiritual é amor. E amor é um dom eterno. Então, nós viemos para aprender e praticar o amor. Então, esta comunicação em todos os níveis, incluindo neste ambiente de fé, nós precisamos praticar. Porque o que destrói muitas vezes uma casa espírita é o ego. Não é o lado nosso espiritual, é o ego. E a gente vê muito isso dentro das casas. Mas cada um precisa aplicar a lei de autorresponsabilidade pessoal com o livre-arbítrio. Não é isso? Nós somos livres, você disse, aqui não tem o comando, todos somos iguais, tem a sua liderança, porque é necessário alguém ter essa responsabilidade com a casa, mas todos de coordenação, mas todos são responsáveis. Então, Irá, se a gente olhar mais para as leis espirituais e a gente colocá-las em prática em tudo na vida, incluindo a nossa participação nas casas espíritas, muda tudo. Se a gente pensar, imagine a aplicação das leis universais nesse momento de pandemia. Governos, pessoas, empresas, em casa, tudo, se a gente botasse isso, nós estaríamos essencialmente colocando o amor e a cooperação surgiria, né? Então a gente vê as competições surgindo, né? E nós estamos vivendo um momento de união, a busca da união. Mas cada ser humano é responsável pela transformação planetária. Cada ser humano é responsável pela sua comunicação do seu microambiente e do seu macroambiente associado ao mundo, né? Então, esse é o grande cuidado, né? E a grande responsabilidade, a gente fazer essa escolha de ter uma comunicação que tenha verdade, que tenha amor, que busque essa união. E isso, todos nós somos responsáveis em todos os ambientes que a gente frequentar, né? E agora nós estamos tendo a chance enorme de fazer isso nas nossas casas. Por isso que é tão desafiador, né? É tão desafiador viver essa comunicação, mas se a gente temperar esta comunicação com o amor,
que a gente veio para expressar, eu tenho certeza que nós teremos grandes transformações. Mas cada um precisa ter esse desejo e essa intenção, né? Não existe uma boa comunicação sem esse desejo e sem essa intenção. E a gente saber que a comunicação, eu vou fazer uma próxima live na próxima semana e eu vou falar sobre a comunicação violenta. Quem tiver interesse de aprofundar mais um pouquinho, é no meu Instagram, né, Joana Dark Salles, e na próxima terça. Porque a comunicação, ela gera um grande impacto emocional. Ela afeta demais o outro. E muitas vezes eu estou afetando o outro de uma forma absurda e por falta de consciência eu não imagino o impacto emocional que eu estou provocando e eu estou atingindo o outro. Então, por isso que se a gente associar esse processo de comunicação com o conceito e a essência do nosso ser espiritual, que é amor puro, com certeza vem tudo, vem a compreensão, vem a paciência, vem a verdade, a gente diminui o orgulho, né? Que o orgulho ele causa muita dor, ele causa muita violência, né? Ele causa muita dificuldade no relacionamento e na comunicação, né? Então, a gente precisa olhar esta lei, né, de autorresponsabilidade pessoal, que tem a ver com livre-arbítrio, lembrar que tem a lei de causa e efeito, e eu preciso ter cuidado e responsabilidade estou provocando nas pessoas, na vida, né? E, em essência, a lei do amor, né? Então, a gente aprende o quê? A gente aprende que Deus é justo, não é isso? Ele colocou amor no coração de todos os seres e nós precisamos descobrir. Ele está guardado, né? Os grandes histórias e grandes lendas dizem isso, que escolheu o amor porque o homem só encontraria, escolheu para botar dentro do coração, que podia botar em qualquer lugar, no alto da montanha, no fundo do mar, em vários lugares. Mas Deus escolheu colocar dentro dos nossos corações. E a gente só encontra através do processo nosso de autoconhecimento e de reforma íntima. E Deus, de forma tão justa, ele botou no coração de todo mundo. Todo mundo tem. O pior bandido, vocês imaginarem, na vida, tem amor no coração dele, né? Mas ele também é livre. Se ele quiser escolher acessar o amor, ele pode. Se ele não quiser, ele não vai acessar o amor. Então, É o livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Então, o tempo inteiro funciona isso. E a gente entender a importância da gente cultivar, da gente buscar, encontrar esse tesouro que está dentro de nós. Por quê? Porque se a gente não ama, a gente é pobre. Se a gente não ama, a gente tem doenças. Não é isso? E vocês já observaram? Não aparece o câncer no coração. Por que será? Né? Aparece câncer em tantos lugares, mas no coração não aparece. Para vocês terem ideia da força do amor, né? Da força do amor. O lugar onde a gente tem para acessar na vida e na própria comunicação. Se a gente não tem amor, a gente se separa. Separa do outro, separa de Deus. Por isso que eu coloco que são 3 níveis de comunicação. Eu comunico comigo, comunico com o outro e comunico com Deus. Quando eu comunico com Deus, eu lembro que Deus é amor e que o amor está dentro de mim. Né? Essa é uma das maiores descobertas que nós podemos fazer, né, na nossa existência. Então, olha aí para ver se ainda tem alguma perguntinha para a gente. Dá tempo ainda. Nós estamos em 35 minutos e 5. Como deu aquela paradinha, né? Nós ganhamos um tempinho. Outra coisa que a gente poderia abordar, Joana, é a comunicação amorosa na nossa relação com a natureza. Isso. Com a natureza, né, que nos dá vida, né, com os nossos irmãos animais.
Isso. né? Entendamos assim como nós estamos nos relacionando com esses irmãos que Isso. estão aqui, até para que nós possamos cuidar, e nós criamos eles para usufruir da própria vida deles, Isso. né, para nos alimentar, que são a coisa que vem já a milenar e que está mudando muito, porque tem muita gente já se transformando, né? Isso. Vegano, tem tanta coisa que está acontecendo aí, e tem o pessoal que é realmente vegano, porque tem o vegetarianismo e tem os veganos. E o É. vegano mesmo, ele não usa nada, absolutamente, Não, nem nada, mel, porque vem da abelha. Né? E nada. se a gente pensar, eu vi essa semana aqui do doutor Lúcio, ele faz sempre live comigo, Lúcio falando, e já vi outros médicos também falando uma coisa interessantíssima sobre o leite, que nós permeamos o nosso corpo físico com leite, né? E é difícil tirar hoje, mas que a gente sabe que o indivíduo humano é o único animal e adulto bebe o leite do outro Isso. animal, porque a criança bebe o leite da mãe, da mãe, da mesma espécie, Isso. né? E você vê que o bezerro, todos os animais, eles amamentam até determinada época e depois ensina os filhos a caçar, né? Para prover a sua existência. E nós mamamos na vaca a vida inteira. 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 É. Fazemos uma coisa que é revoltante. Enchemos a vaca de hormônio para que ela produza cada vez mais. Alejamos, né, a Isso. vaca com tanto leite, que o bezerro começa a mamar aquela porção para ele só, e aí entra aquela vaca mecânica, né, aquela Isso. forma que tem, e pega toda, engarrafa o leite. Então, gente, no futuro bem próximo, É. Joana, E eu é, acredito que esse nosso relacionamento com a natureza, porque nós fazemos parte da natureza, eles também, não é? Vai precisar haver. Agora, nós estamos tendo uma grande lição, agora, com o coronavírus, não isso. é? Veio de onde? Do cruzamento, não é? De animais com o ser humano. O ébola, né? O AIDS. Então, eu só espero que nós, seres humanos, né? E quando eu digo nós, eu falo em várias encarnações, que essa não é Exatamente. a nossa primeira. Nós já Não é a estivemos primeira. aqui em outras, né? É. Então, a cada encarnação vai se descortinando alguma coisa, cada um seu tempo, até que nós possamos ser seres despertos, e despertos nesses relacionamentos amorosos com aquilo que é necessário para a nossa existência aqui no planeta, para nutrir esse avatar que nós temos chamado corpo físico, Joana, e que é tão Exatamente. necessário para o nosso aprendizado aqui Isso. com E você. esse nível de consciência irá, na verdade, com o ambiente, o meio ambiente, as leis também se cumprem, porque a natureza ela vive em perfeita ordem, não é isso? Porque este mundo que Deus criou é de perfeita ordem. E quando o homem ele utiliza a falta de consciência, ele cria algum nível de desordem, nós sofremos consequências, não é verdade? Então, o que é que se fala no mundo inteiro, esse período de pandemia? Então, nós tivemos mudanças ambientais por conta da desaceleração dos humanos Sim, sim. dentro do planeta, entende? Então, a ordem, então, como a gente sabe que as leis se cumprem, não é verdade? Então, nós estamos vivendo, a gente tem que entender do ponto de vista espiritual, como eu já falei uma vez aqui,
que a crise também, ela tem um sentido espiritual do nosso processo de aprendizado, né? O que significa estas desencarnações em massa, né? Então nós temos que ter consciência também qual é a nossa contribuição em relação ao meio ambiente. O que é que nós estaremos aprendendo e usando a consciência o tempo inteiro, a gente tem que utilizar a consciência. Então, por isso que a alimentação vai ser fundamental. Então, é por isso que você diz, você quer alimento de origem animal ou não? Que alimentação? Antigamente, a gente não falava de que as pessoas estão tendo intolerância à lactose. O que é isso? Nunca se falava isso no passado. Não é isso? E agora a gente está tendo um problema sério. Intolerância ao leite de origem animal. Isso são pistas, né, que o universo vai nos dando e nós, como seres que temos consciência das leis e sabemos do progresso, a gente vai vendo os diversos níveis de relacionamento com cada um de nós, com Deus, com o outro, com a natureza, e a gente vai vendo o nosso grau de responsabilidade e se a gente está usando o livre-arbítrio com consciência. Nós somos livres, mas nós também temos que ter consciência que nós poderemos pagar o preço por usar esta liberdade de forma indevida ou inadequada. É lei. Eu acho que o princípio de tudo, o consciencial deve agir em cima da lei, que causa efeito. Isso. Não é isso? Toda a criação de Deus, Joana, ela é perfeita. O universo, nas suas imensidões, né? Porque já se fala em multiversos, que nós não temos nem ideia, né, de como a coisa se processa, mas com a perfeição que é. O nosso corpo físico, ele é um universo perfeito, né? Porém, se fragiliza até pelas nossas emoções. E as nossas emoções fazem muita fragilidade no nosso corpo físico. Muitas doenças são geradas justamente pela falta de amor que nós temos conosco mesmo. Exato. Joana, o ódio, a raiva. Toda energia, nós somos energia. Toda energia que eu jogo no outro, ela volta para mim, é feito por merengue. Na é verdade, é feito por merengue. Tem um clichêzinho que se fala que quando eu vou jogar um sentimento negativo para o outro, aquilo primeiro me queima. Né? Quando eu sinto raiva, ódio, primeiro a ser prejudicado sou eu. Esse universo perfeito, mas que pode ser balançado pelos meus sentimentos também. Exatamente. Né? Por aquilo, claro, também, por aquilo que eu faço comigo, aquilo que eu vou, alimento que eu vou ingerir. Às vezes, no lugar de água, se bebe álcool. Exatamente. Não é isso? E daí geram doenças. Isso. E na comunicação, o que é que acontece? Quando a gente emite essas emoções mais negativas, nós estamos criando um processo de interação extremamente negativo. Isso não é saudável para o nosso corpo. Por isso que a gente tem que ter em mente que se eu tiver relacionamentos utilizando toda a força do amor que está dentro de mim, eu estou criando um clima energético que facilita a mim e facilita o outro, né? Então, isso é uma escolha, né? O tempo inteiro nós estamos fazendo escolhas. Que escolha Joana, eu faço, né? Joana, eu fico assim observando se uma história fantástica aconteceu aqui em Salvador, que foi até agora, teve agora o dia dela agora, né, que é Irmã Dulce, né, que agora Dulce. É Santa Irmã. Isso. Uma mulher extremamente fragilizada, mas altamente forte pelo amor que sentia pelo outro, pelo relacionamento que ela tinha de amorosidade com o outro. Isso. E assim ela foi até o final
das suas forças, digamos assim, né? Isso, exemplo Porque de superação. Superação, superação exemplo de pelo superação. amor, pelo amor, né? E Isso, tantos outros que nós vemos aí, não estou falando só da irmã Dulce, tantos outros casos que nós vemos aí. isso, Então, o amor, você se relacionar com amorosidade com o outro, isso lhe causa um bem isso, imenso. Quer imenso. dizer, a irmã Dulce, ela, pela doença que ela tinha, não era para que ela tivesse aquela mobilidade toda que ela passava ruim a noite toda, de manhã ela acordava e ia ver os doentes. Isso, isso, Ia ver quem é que estava com fome, toda corcundinha andando. E o que isso. aconteceu com ela no mundo espiritual? Com certeza, ela alcançou uma luminosidade maravilhosa que, Maravilhoso. com certeza, ilumina até hoje o próprio Com trabalho que certeza, ela fez aqui, com né? certeza. Ela tinha uma tarefa grandiosa e uma coisa importante é que o amor é uma fonte inesgotável. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Ela recebia essa força amorosa e tinha toda uma proteção espiritual pela tarefa que ela estava cumprindo, pelo que ela fazia no dia a dia. Então, amar e se relacionar com amor é uma grande opção. Então, eu quero deixar esse convite para todos nós, né? Que a gente possa olhar para isso, como esta lei universal, né, essa lei tão forte, e a justiça de Deus que botou essa força dentro dos nossos corações. E está tão pertinho da gente para a gente acionar a hora que a gente quiser. E para isso, nós temos que escolher. É só escolher, né? Ninguém pode fazer isso por cada um de nós. Essa escolha de viver um relacionamento e se comunicar a partir do amor é uma escolha pessoal, né? E é este o grande convite para que a gente possa construir esse mundo melhor, esse mundo mais amoroso, esse mundo onde as pessoas cooperam, esse mundo onde as pessoas são solidárias, né? E o caminho é amor, porque o amor tem tudo. O amor tem tanto ingrediente. Se a gente olhar compreensão, isso, cooperação, paciência, tanto ingrediente que não tem dúvida, se a gente utilizar, com certeza nós teremos relacionamentos melhores e mais efetivos, né? E teremos nossas vidas muito melhor, com mais felicidade. A gente sabe que emoções positivas aumentam o nosso nível de felicidade. Então a gente pode ser muito mais feliz nos nossos relacionamentos se a gente temperar com o amor nosso de cada dia. Não é Ô, verdade? Joana, e por É, pior que seja a situação, não importa. por pior que seja. Sempre tem uma coisa para abrandar. Olha, toda Isso, situação negativa, ela tem um lado bom também, né? Eu acho, isso, inclusive, que nós que estamos, nesse momento, passando por essa situação histórica, porque é histórico, é não é? história. Não é uma situação pontual de um país, mas sim a nível mundial. E vários países, independente de potência que eles sejam ou não, ou aqueles mais humildes, mais necessitados, todos, absolutamente, todos os países foram afetados, não é isso? Os ricos, os pobres, né? Então, a hierarquia aí não valeu de muita Não, coisa, não. né? O que a mostrou aí é que todos nós somos vulneráveis, Iguais, somos iguais. somos iguais, né? E esse é o grande convite para que a gente se integre com Deus e a gente faça essa unidade com Deus e não separe, né? Porque nós somos iguais e nascemos com todo mundo nasce com tudo aquilo que precisa, porque Deus é justo. Com as Nós é que precisamos potencialidades. todas esse tesouro interno, que eu falo muito isso, dessa mina, esse tesouro que está dentro da gente, nós que temos que procurar esse tesouro, né? Isso, por isso que a gente tem, por isso que está lá no coração o amor. A gente vai, nós conseguimos muita coisa na nossa vida e a gente pode ter
pode ter, com certeza, um mundo melhor em tudo o que a gente faz. Em todos, não só nos relacionamentos, na vida pessoal, na vida financeira, porque a abundância, gente, é isso. Nós nascemos com a capacidade de sermos abundantes, incluindo os relacionamentos. Incluindo os relacionamentos. Joana, ninguém é tão pobre que não possa doar uma palavra ao outro. Não é verdade? Verdade. Então, e às vezes a gente vê a pessoa que é tão rica, mas só tem dinheiro. Precisa crescer interiormente. Isso, Né? isso. Eu costumo dizer que a riqueza é uma das situações mais difíceis aqui no planeta, para você aprender. É uma das lições mais difíceis, porque ofusca. Você fica sem enxergar às vezes. Você tem muita coisa que ofusca é o outro, aquele irmão que mais precisa. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que têm o poder aquisitivo melhor não enxerguem o outro. Tem muita gente que tem poder aquisitivo muito bom, alto, e ajuda muito. A gente percebe isso, e ajuda muito. E tem outros que, por viver no Palácio de Ouro, acham que é só aquilo ali, e é uma grande ilusão. Porque, em algum momento, nós vamos deixar o corpo físico, iremos retornar ao mundo espiritual. E todos nós retornamos igualzinho, da mesma forma que chegamos. Nós retornamos ao pó. Não é? Isso. Abandonamos o corpo que nós cuidamos ou não, e vamos cuidar de uma nova encarnação. Uma nova encarnação. Uma nova encarnação. E vamos aprender a nos relacionar de uma forma mais amorosa com o outro. Eu acredito muito que cada reencarnação que nós temos são grandes lições que nós levamos para o mundo espiritual. Até aquele que suicida, infelizmente, esse entendimento dele que morreu, acabou, é falho, e ao desencarne ele vê que isso não ocorre, né? E eu falo que eu sou reencarnacionista, sou espírita, mas como a gente sabe que as lives elas vão além, né, de crenças, né, Joana? Isso. Aquela pessoa que não acredita, eu só digo que um dia também irá desencarnar. Não tem jeito, não tem jeito. Isso. Olha, nós estamos com 53 minutos e 27. Dá ainda tempo da gente concluir aí você. Conclua, gente. O que eu quero trazer para vocês é isso. Lembrar que a comunicação, relacionamento, tem a ver com espiritualidade. E que nós temos essas 3 dimensões, né? Que é essa comunicação consigo, a comunicação com o outro e a comunicação com Deus. E Irá trouxe essa comunicação com o ambiente. Quando eu estou me comunicando com Deus, eu estou comunicando com tudo aquilo que Ele criou. E para isso, eu preciso acionar consciência para que eu possa viver essas 3 dimensões da comunicação e, consequentemente, eu preciso acionar as leis espirituais que funcionam 100% do nosso tempo e elas são justas e são eternas. Muito obrigada, Irá, pelo convite. Temos ainda, sabe quantos minutos? Temos ainda 5 minutos. Dá para a gente bater uma bolinha. Sim. Aproveitar, né? Isso aí. E o bom é que as lives agora, elas estão ficando gravadas no Instagram. Isso. Elas ficam no feed, né? No feed, ficam gravadas. E essa nossa, eu ainda pego ela, faço uma ediçãozinha e coloco no YouTube. No canal do YouTube. Do YouTube. Porque o Instagram, de repente, pode acontecer alguma coisa, e aí lá, sabe que está seguro, né? Então, no canal do Centro Paterno. Então, isso é muito bom, porque a gente vai colocando lá, e esses ensinamentos, né?
falar que em algum momento você esteja precisando de uma palavra, de um entendimento, vai lá e olha. Então, isso é muito bom. Então, está lá sempre para nós. E, Joana, Isso. eu acho muito bacana essa disponibilidade que você tem e tantos outros confrades, da gente se unir nesse momento, juntos. Vocês são solícitos. Eu comecei a pedir às pessoas, o Marcel Mariano, você, tantos outros voluntários do Centro Fraterno, como a gente se une para esse Verdade. trabalho. Como a doutrina espírita bate no nosso coração, dizendo assim, sejamos fraternos, vamos nos unir, porque unidos nós somos fortes, Isso. Somos né? mais. Somos mais, unidos somos fortes. E aí a gente consegue levar a palavra, levar você que tem esse dom da fala, esse dom de interpretação, a gente leva para o outro, para largar a fé do outro. Não importa a sua crença, não se faz uma live porque é um centro espírita, não. Se faz para as consciências, para os corações, para que eles sejam despertos, para que eles possam ter uma comunicação amorosa nos seus relacionamentos. Mas nos relacionamentos de todo gênero, que eu falo, já falamos em tantos relacionamentos aqui, amorosos, conjugal, mãe e filho, amigos, No tem amigos trabalho. no No trabalho, trabalho. no trabalho. No trabalho. E eu queria reforçar esse convite, né? Na Pode terça-feira eu ser. estou numa outra live, às 19 horas, e eu Sim. vou falar sobre os pilares da comunicação não violenta e a empatia. É um Olha pouco que de. maravilha. Eu tô, eu Olha que estou, maravilha. esse mês eu quis falar muito de comunicação para a gente trabalhar um pouco esse tema, É que né? a gente está trabalhando muito com isso aí. É a Isso, comunicação de outra forma, né? isso, Agora, exatamente. porque a internet era só o zap e já aquilo já até incomodava as pessoas, porque você ia ter um almoço, era cada um do seu celular ali, não é? Não era Isso, almoço coletivo, terminava sendo um almoço individual, era coletivo para fora. E isso, agora a gente está vendo que nada é o acaso, está vendo a importância da internet, né? É uma verdade. coisa para faculdades, para estudo, enfim, né? Para alegria, trazer alegria para Alegria. os cantores, estão aí trazendo a Aniversário. sua arte. Aniversário, Celebrando aniversário, aniversário, casamento. palestras, Legal. que bacana. Palestra. Jesus te abençoe. Quero também congratular aqui que nosso irmão Divaldo Franco está bem, não é Graças a verdade? Deus. Está Isso. bem, já está na. Você vê, né? Como Deus é bom e é grande, né? E já está Verdade. já lá na mansão do caminho, graças a Deus, se Isso. recuperando de uma cirurgia muito difícil que ele fez, já Grande. aos seus grande aos seus 90 e quanto? 3 ou 4, parece. Eu acho que é 93, 3 ou 4, mas acho que é 93 anos de idade, sorridente, positivamente falando, né? Otimista. Otimista demais, colocando energia positiva em tudo que ele faz, inclusive colocando para nós, né, um grande ensinamento, que ao Verdade. chegar aos 90 e poucos anos, Verdade. sem se queixar de nada, né? Falar em relacionamento amoroso dele com o pessoal do hospital foi fantástico. Já Isso. vamos nos cortar, vamos encerrar aqui. Tenham Um todos beijo uma grande. excelente final de semana, se blinde de esperança, de fé, e vamos para frente, Vamos porque para Deus frente. está no comando dessa nau. Um Muito beijo na alma, obrigada. Joana, Beijo e a grande. todos vocês. Até. Até.